Vamos lá, Rabotai, a gente está no Daf Yotet Amud Bet, começando agora o terceiro capítulo de Masechet Shavuot. Fala para a gente a Mishnah, Shavuot Shtaim Shem Arba, a proibição de Shavuot, de fazer um juramento. Não tem proibição de fazer um juramento, mas o juramento que pode ser transgredido tem quatro tipos de juramentos. Dois que são quatro, significa tem para o futuro e para o passado. No futuro tem dois, no passado tem dois. Quais são os quatro? Shvua she'ochal ve'she'lo-ochal. A pessoa pode falar, olha, eu juro que eu vou comer alguma coisa e não comeu. Ou ele pode jurar que ele não vai comer e comer. São duas maneiras possíveis de transgredir a shvua para o futuro e duas para o passado. She'achalti ve'she'lo-achalti. Ele jura que ele comeu e não comeu, na verdade. Ou ele jura que ele não comeu alguma coisa, mas ele sim tinha comido. Esses são os quatro tipos de juramentos. Passado e futuro. Shvua shelo ochal ve'achal kolsheu chayav. De Rabi Akiva. Rabi Akiva fala o seguinte, olha, se ele jurou que ele não vai comer alguma coisa, eu juro que não vou comer pão, não vou comer carne, alguma comida. E ele comeu qualquer coisa, kolsheu já é hayav. Não tem shiur, não tem mínimo. Geralmente comida não kasher, alguém que come carne não kasher, uma comida não kasher, ele tem um shiur mínimo para ser hayav. Aqui, que geralmente é kazait. Aqui fala Rabi Akiva, não tem shiur. Mesmo que ele comeu qualquer coisinha já é hayav. Amrula, Rabi Akiva, perguntaram, Rabi Akiva e Hamatzino, Beuchel kolsheu sheu hayav, shezé hayav. Perguntaram Rabi Akiva, onde a gente encontra isso? Onde a gente encontra em Isurei Achilá, em proibições de alimentação, que alguém que comeu kolshu, ele já é Hayav Korban. A gente não encontra isso em lugar nenhum. A priori, para ser Hayav Korban, tem que comer um kazait. É proibido comer menos do que o shiur também. Mesmo metade de um kazait é proibido comer. Mas riuv de Korban, a obrigação de trazer Korban, isso só tem quando você come um kazait. Então, por exemplo, aqui, onde a gente encontra alguém que comeu menos do que o shiur, comeu uma quantidade mínima, e ele já é Hayav Korban. Está falando aqui que nesse caso ele é Hayav por ter transgredido a Shua. Amar lembra aqui, Vecheichan matino bemedaver Rabi Akiva falou para eles, me diz uma coisa, perguntou, respondeu com uma pergunta, onde a gente viu alguém que fala e por causa do que ele falou, ele traz korban? Geralmente korban é para alguém que faz um pecado físico, um pecado um pecado com o corpo. O que? Só porque ele falou alguma coisa ele traz korban? Então a gente vê que o din de Shuvah é um din diferente. Dá para entender os dois jeitos, certo? Ou o din de Shuvah é um din diferente, que tem Hiuv Korban por causa de Dibur, por causa de fala. Então aqui é diferente de comida. Comida geralmente tem um shiur mínimo de kazait. Aqui não tem shiur, só porque, como a gente vê, que tem aqui uma obrigação de trazer Korban só por uma fala, é algo mais leve aparentemente, quer dizer, mais grave que só uma fala, que é algo mais leve que traz Korban. Assim também alguém comeu qualquer coisa. Ou explica aqui o seguinte, ele fala, olha, com relação a Shuvah, o que a transgressão dele não é alimentação. A transgressão dele é ter comido algo que ele falou que não ia comer. Então, já que ele falou que ele não ia comer alguma coisa, ele comeu, mesmo que ele comeu uma quantidade mínima, ele transgrediu o juramento, ele transgrediu a fala dele. Geralmente, para proibições de alimentação tem shiur, porque se você não comer um casait, não é chamado de ter comido, não é considerado alimentação. Mas aqui o problema não é alimentação, não é que a comida não é kasher, o problema é que ele jurou não comer. Então, qualquer coisa que ele come é uma transgressão ao juramento dele. Por isso, Rabi Akiva fala que aqui o caso é diferente, aqui mesmo que ele comeu menos do que o shur, ele é real. Fala agora, lembra, parece da nossa Mishnah, assim, alguém que falou chuvu she'ochal. O que é chuvu she'ochal? É, eu juro que eu vou comer alguma coisa. Porque existe chuvu she'ochal e she'lo-ochal. Tem juramento de comer alguma coisa e juramento de não comer, futuros. Lembra, fala, então parece daqui, de she'ochal, que essa linguagem she'ochal, de achil namashma, que eu vou comer. Parece que o juramento chuvu she'ochal significa eu juro que eu vou comer, eu sim vou comer alguma coisa. Por mim, mas a gente encontra em outro lugar que parece que não. Em outro lugar vai ser o seguinte. Alguém falou o seguinte, Shvuah lo ochalach. Alguém que falou, olha, eu juro que eu não vou comer de você, não vou comer da sua comida. Shvuah sheochalach. Ou ele falou, eu juro a sua comida, eu juro sobre comer a sua comida. Certo? O que significa eu juro sobre comer a sua comida? Significa, como agora está entendendo aqui, eu juro comer a sua comida, significa eu juro que eu não vou comer da sua comida. Ou seja, eu falo, eu recebo sobre mim mesmo um juramento com relação à sua comida, que significa que eu não vou comer. Então, nessa Mishnah, que é trazida aqui,
Onde fica essa Mishnah? Em Nedarim. Nessa Mishnah parece que Shvuah sheochalach, Shvuah sobre a sua comida, significa eu juro que eu não vou comer a sua comida. Ou se a pessoa falou, por exemplo, Lo Shvuah sheochalach, ele falou duas vezes na linguagem negativa. Eu não juro que eu não vou comer, significa eu juro que eu não vou comer. Isso daqui também é Assur. Certo? Isso daqui também significa Assur. Então a gente vê dessa Mishnah que a linguagem Shvuah Sheochalach, Shvuah Sheochal significa eu juro que eu não vou comer. Essa linguagem, mesmo se a gente traduz palavra por palavra, parece que significa eu juro que eu vou comer. Da Mishnah a gente entende que alguém falou Shvuah Sheochalach, eu juro que Sheochalach significa que é assur, que é proibido comer. Então qual a diferença? Nossa, a Mishnah falou que Shvuah Sheochal é um juramento que eu sim vou comer. Da Mishnah de Nedarim parece que Shvuah Sheochal é um juramento de que eu não vou comer. Qual a diferença? Amarabai leolam de achil lamash. Fala, Bai, olha. Alguém que fala Shvuah Sheochal, eu juro que eu vou comer, significa que eu sim vou comer. E se ele não comeu, ele transgrediu a proibição. Então, como eu entendo na Mishnah de Nedarim, lo kasha, kan shemesarvim bo lechol, kan beshen metorim bo lechol. A pergunta é se estão oferecendo ele comida, estão enchendo ele para comer? Não. E qual vai ser a diferença? Então fica o seguinte: Matniti, na nossa Mishnah, beshen metorim bo lechol. A nossa Mishnah está tratando que alguém do nada veio e falou, Shvuah sheochal, eu juro que eu vou comer pão. Isso significa que ele sim pretende comer pão. O juramento é que ele tem intenções de comer pão, certo? Por isso, a linguagem Shvuah sheochal significa que eu vou comer. Braita, Braita está escrito que se a pessoa fala Shvuah sheochal, eu juro sua comida sobre mim, que ele quer dizer que ele não vai comer, é um caso diferente. Mesarvim bo lechol. Mesarvim em hebraico, lesarev é negar alguma coisa. Na Mishnah, na Gemara, Mesarvim é o contrário. Lesarev é o cara que não quer comer. Aqui, Mesarvim bolechol significa maftsirim bolechol. Estão incentivando, estão falando para ele, come alguma coisa, come alguma coisa. O que amar lo achilna, velo achilna. Estão falando, foi na casa de alguém, estava pensando alguém, e a pessoa falou, olha, quer um pedaço de bolo? Ele falou, não, obrigado. Ele falou, não, pega um pedaço de bolo. Ele falou, não estou com fome, não quero. E o cara falou, não, pega alguma coisa. Ele falou, não, pega, não. E aí uma hora ele falou, de Rikamistaba, e aí uma hora ele falou, juro a sua comida sobre mim, aí quando ele jurou, ele falou, eu juro a sua comida sobre mim, não era um juramento de que eu sim vou comer, é um juramento de que eu não vou comer. Ou seja, realmente o pshá da linguagem, eu juro a sua comida sobre mim, é um juramento positivo, de que eu pretendo comer. Mas quando o contexto me demonstra que ele está numa situação em que ele não quer comer, o cara enchendo ele para comer, uma hora ele fala, olha, eu juro a sua comida sobre mim, aqui a intenção dele é eu juro que eu não vou comer. Então o contexto muda a situação. Por isso não é contradição. Ravashi Amar, Ravashi tem outra resposta para não ser contradição. Tane Shvuah she'ochalach. Ou seja, fala Ravashi é o seguinte, olha, a nossa Mishnah, que o cara falou Shvuah she'ochal, é um juramento de que eu vou comer. É um juramento de que eu sim vou comer. A Mishnah em Nedarim que falou que Shvuah she'ochalach significa um juramento que eu não vou comer da sua comida, é um pouco diferente, a versão é outra. A versão lá tem que ser que ele falou o seguinte, Shvuah she'i uchal lach. I é igual em, é igual lo. É Shvuah shelo uchal lach. Por isso realmente é um juramento de que eu não vou comer. E é isso que está ensinando a Mishnah, então tem que mudar um pouco a versão. Não é Shvuah she'ochal lach, é Shvuah she'i uchal lach. Então é óbvio, se o cara jurou que ele não vai comer, é óbvio que é proibido ele comer. Qual o hidush na Mishnah? Se na Mishnah está escrito Shvuah she'ochal lach, tem um hidush, me ensina que mesmo que a linguagem pareça uma linguagem positiva de que ele vai comer, significa que ele não vai comer. Mas se você me muda a versão, se você muda a linguagem e fala que a versão da Mishnah é Shvuah e Ohalach, então é tipo, o cara jurou que ele não vai comer, então é óbvio, o juramento dele é que ele não vai comer, é óbvio que é proibido. Qual o hidush da Mishnah? Responde Agmará mal do Itei, mas o que eu pensaria? Lishna deit kalei kamash melan deit kilalei. Fala o seguinte, olha, poderia pensar que na hora que ele falou Shvuah she'i Ohalach,
Talvez ele não quis dizer, eu juro que eu não vou comer. Talvez ele confundiu, ele gaguejou, confundiu um pouco, porque she'iochel, yochal é muito parecido. Talvez ele quis dizer, shvuah she'ochalach. Eu juro que eu vou comer da sua comida, eu quero. E aí, por acaso, ele acabou falando, shvuah she'iochal. Ou seja, ele gaguejou um pouquinho aqui, se confundiu e acabou falando a palavra i no meio. É uma palavra negativa, significando eu não vou comer. Então, talvez essa chuva não é válida. Talvez a gente considera o juramento dele de não comer como uma confusão, um tropeço na língua dele. Kamash Malan que não. Shuash Yohalach é realmente um juramento, uma promessa de não comer, e ele está proibido de comer. Tano Rabanan, fala pra gente a Braita. Mivta Shvua. Se a pessoa, geralmente a gente conhece a palavra shvuah, certo? Eu juro que eu vou fazer alguma coisa. Fala pra gente a Braita que se a pessoa usou uma outra linguagem. Ele falou mivta. Mivta em hebraico a gente traduz mivta como a pronúncia da pessoa, sotaque, certo? Mas mivta sfataim significa pronunciar palavras. Então, igual shvuah, igual o juramento é uma pronúncia de uma promessa, mivta, no passo como a gente vê na continuação, é uma pronúncia, um juramento, uma promessa de alguma coisa. Então, fala pra gente a Braita que mivta é shvuah. Então, se a pessoa chega, olha, mivta, que eu não viajo, é como se ele te falasse, é como se ele falasse, eu juro que eu não viajo. A palavra mivta significa juramento. Issar, shvuah. E se a pessoa falou issar também, issar é melashon leessor, proibir alguma coisa. Se ele falou issar, que eu não vou sair de casa, é um juramento de que ele não vai sair de casa. Certo? Issar também é considerado juramento. Aí para a Braita, Isur Issar, quando ele fala Issar, qual é a proibição? Como é esse juramento ou não? Que a própria Braita se pergunta, ou a Gemara pergunta para a Braita, será que alguém que falou Issar é igual a um juramento? Imatalmer Issar Shuvuah Hayav, vem lá, Patur. A Braita levanta a dúvida, será que Issar realmente é um juramento ou não? Depois de falar que Issar, que a linguagem Issar é uma linguagem de juramento, a Braita se pergunta, será que Issar é juramento ou não? E aí pergunta a Gemara, Imata Omer, Issar Shvuah? Vê a Marta Issar Shvuah e fala, mas não estou entendendo. Você está se perguntando se Issar é um juramento? Você acabou de falar que Issar é juramento? Qual a dúvida? Você acabou de falar que Issar é Shvuah. E aí você começa a se perguntar, será que Issar é Shvuah ou não? Amarabai, que amar. Não, a Braita quer dizer o seguinte: Mivta Shvuah. Mivta, a linguagem Mivta com certeza é Shvuah, certo? Uma palavra, um sinônimo de Shvuah. Se ele for Mivta que eu vou comer, é igual falar eu juro que eu vou comer. Issar, se ele usou a palavra de Issar, mitpas beshvuah. Não é igual ao juramento, é algo que ele está falando, olha, é como se fosse um juramento. Isur Issar, imata omer mitpas beshvuah, que motzi shvuah me piv dame, chayav, vem lá patur. É igual leitapes beshvuah. Leitapes beshvuah significa que eu me conecto com uma shvuah. A pergunta é se quando eu me conecto com uma shvuah é considerado como se eu jurasse ou não. Então, por exemplo, o cara tinha jurado que ele não ia comer pão. E aí ele vem e fala, olha, frango é igual pão para mim. Será que quando ele fala frango é igual pão para mim? É como se ele falasse, igual eu jurei que eu não vou comer pão, eu estou agora jurando que eu não vou comer frango? Ou, na hora que ele falou frango é igual pão para mim, já que ele não falou eu juro que eu não vou comer frango, igual ele falou eu juro que eu não vou comer pão, talvez não funcione. Então, Issar, a palavra Issar é uma palavra que é igual tentar se conectar a um juramento, tentar criar uma proibição nova baseado em outro juramento. Aqui tem dúvida. Então a Braita falou que Issar é igual mitpas beshvuah, é igual tentar me conectar com um juramento, que tem dúvida se é igual jurar ou não é igual jurar, certo? Então esse caso em que o cara tinha jurado não comer pão, e ele falou para mim frango é igual pão, a pergunta é se frango é igual pão significa, é igual eu falei, eu juro que eu não vou comer pão, eu juro que eu não vou comer frango. E aí, o juramento é válido ou não? Certo? Essa é a pergunta. Essa é a dúvida da Braita. Se a linguagem Issar é igual leitapes beshvuah, é igual tentar pegar carona com uma shvuah, que fica na dúvida se é igual se ele tivesse jurado ou não. O mimai de mivtah shvuah, pergunta, mas espera aí. De onde você sabe que a palavra mivtah significa shvuah? De onde você sabe que a palavra mivtah é um sinônimo de shvuah? Defita, isso passou com nefesh kiti shavah levate sfataim.
Está escrito claramente no Pasuk que Miftah Sfataim é igual a Shvuah, são sinônimos. Fala, mas se for assim, se essa é a sua fonte, Isar Nami, a palavra Isar também é sinônimo de Shvuah. Dertiv Koneder Vechol Shvuat Isar, ou seja, Isar é sinônimo de Shvuah. Então, se você vai usar o Pasuk para aprender o que é sinônimo, o que não, então Isar também é sinônimo. Ela vai mais de Isar Mitras Beshvuah, ou fala, então não, peraí. Você fala, mano, não, essa não é a fonte do Passuca. A nossa pergunta é a seguinte: de onde eu sei que a palavra Issar não é sinônimo de Shua? De onde eu sei que a palavra Issar significa pegar carona com uma Shua? De onde eu sei que é considerado como pegar uma carona, que aí eu tenho dúvida se é chamado de Shua ou não? Dertivo que está escrito no Passuca. O Asra Isar al-Nafsha Bishvua, certo? Asra Isar al-Nafsha Bishvua significa ela fez um Isar, ela falou algo ligado a Isar, usou a palavra Isar, Isar que eu não vou comer frango, Bishvua, tentando pegar carona em uma Shvua. A gente vê que a linguagem Issar não é um sinônimo de Shvuah, é um tipo de palavra que ela pega carona com uma Shvuah pré-existente. E aí fica a dúvida se é válido ou não é válido. Aí o Quebraitas perguntou, será que uma linguagem que pega carona com Shvuah é chamado como se fosse uma Shvuah ou não? Mas aí pergunta, mas se for assim, Miftanami, Miftah também, Activ lechol asher yivate adam bishvua, a mesma linguagem que relaciona Issar com a palavra Shvua, que tem o Bet, Issar bishvua, que é no sentido de pegar carona, tem também com a palavra Iftah, Iftah bishvua. Então, se você está na dúvida se Issar é considerado um juramento ou só uma carona, a mesma coisa com relação a Miftah. Então, por que para você tão claro que Miftah é juramento, é sinônimo de juramento, e Issar não? Amar Abai, por isso fala Abai, é Mivtah Shvuah Meacha. Por isso, Abai, de onde eu sei que Mivtah é um sinônimo de Shvuah? Desse passuco, está escrito no passuco o seguinte: o Mivtah Sfatah Asher Asar Nafshah, certo? O Passuco substituiu, veio Shuvah lo que amar. O Passuco substituiu a palavra Shuvah por palavra Mivtah Sfatea. Em cima, a gente quis trazer psukim que trouxeram a palavra Bitui Sfataim, Levate Besfataim, junto com a palavra Tishavá, junto com a palavra Shvuah. Antes a gente quis dizer que o fato da Torá ter trazido as duas palavras juntas é sinal de que são sinônimos. A gente falou, mas espera aí, se Bitu e Sfataim e Shvuah são sinônimos porque a Torá trouxe os dois juntos, então Issar e Shvuah também são sinônimos porque a Torá trouxe os dois juntos. Por isso a gente volta atrás. E a Bai fala, olha, o fato de aparecerem juntos não é sinal, não me prova que é sinônimo. O que sim me prova que é sinônimo, substituição. Se a Torá substituiu a palavra Shavuot pela palavra Mivtah Sfataim, sinal de que Mivtah Sfataim é Shavuot, certo? Pelo Shavuot, que é amar. Bemivtah. Então a gente vê aqui claramente que a palavra Mivtah ela é trazida como um substituto para a palavra Shvuah, então realmente é um sinônimo. Por isso Mivtah é Shvuah. Mas Issar é dúvida. Issar talvez é só pegar carona, talvez não é um sinônimo. Rava fala o seguinte: Leulam imalecha mitvas bishua lav que motishon epivdami. Rava fala, olha, não, a gente pode entender, ou seja, de acordo com a Baie, alguém que falou a linguagem de Miftah é um sinônimo de Shua ele é Hayav. E alguém que falou a linguagem de Issar é uma carona na Shua. E carona na Shua, Braita se perguntou se é chamado Shua, é chamado juramento ou não. Ela fala que talvez não. Talvez mitvas de chuva, alguém que quer pegar carona numa chuva e falar esse frango é para mim igual o pão que eu jurei que eu não vou comer, esse frango também vai ser proibido. O carona não funciona. Talvez mitvas de chuva lá o que motivou em piv também. Então, o que a Mishnah quis dizer, o que a Braita quis dizer com relação à palavra Issar? Verg amar, miftah chuva. A Braita está falando o seguinte, olha, a palavra miftah é um sinônimo de chuva. Se ele falou Mivtah Shelochal, é igual ele falou Shvuah Shelochal, é um juramento. Issar Nami Shvuah. Issar também é igual ao Shvuah. A pessoa que usou a palavra Issar é um sinônimo de Shvuah. Só que tem uma diferença. Asarei de Issar, agora se ele se proibiu alguma coisa com a palavra Issar, a palavra Issar ela tem duplo sentido. Ela pode ser um neder ou pode ser uma Shvuah. Ela pode ser uma promessa ou um juramento. Qual a diferença de promessa e juramento?
A promessa é relativa ao objeto, e o juramento é relativo à pessoa. Então vem a Gemara explica. Itiló katuv ben neder leshuvá. A palavra isar, ela fica entre a palavra neder e a palavra shuvá. Otzio belashon neder, neder, belashon shuvá, shuvá. Dependendo. Tem outra desculpa. Acho que o ponto aqui é outro. O ponto é o seguinte: neder, uma promessa pode ser desfeita. Dá para chegar num chacham e pedir para desfazer a promessa. Shuvá é um juramento que não tem volta. Então a Torá falou a palavra isar, colocou a palavra isar entre neder e shuvá. Ou seja, a palavra isar pode ser considerada um neder, uma promessa, pode ser desfeito, e a palavra Issar pode ser considerada shvuah. Então vai depender muito da linguagem que ele usou, certo? Se ele usou uma linguagem de neder, vai ser uma promessa. Se ele usou a linguagem de shvuah, vai ser um juramento. Então ele falou a palavra Issar, a pergunta a gente tem que pegar a frase inteira. Se ele falou alai sobre mim, é um sinal de neder. Se ele fala, olha, Issar lechem ze alai, ele está falando que é como se fosse uma promessa de que esse pão, ele é um pão proibido para mim. Mas se ele falou, Isar lechem shelo chal, aí é uma linguagem de juramento. Neder geralmente é algo que conecta a pessoa com o alimento, certo? Fala, esse alimento para mim ele é proibido. E shvuah é meio que, olha, eu juro que eu não vou comer, independente, não conecto com o alimento. Então, dependendo da frase, vai ser neder, dependendo da frase, vai ser shvuah. Onde a gente encontra que a Torá colocou Issar entre neder e shvuah, para ficar entre esses dois, certo? A palavra Issar, ela pode significar neder ou pode significar shvuah, depende da frase que foi dita. Se foi com uma frase de neder, é neder, dá para desfazer, dá para pedir a tarat nedarim. Se for frase de shvuah, aí é um juramento que não tem volta. Então, esse não passou, vem beit isha nadara ou asra isara nafsha bishvuah. Ou seja, a palavra Issar, Asra Issar, a palavra Issar, ela está entre a palavra Shvuah e a palavra Neder, certo? Assim que fala Rava. Essa é a explicação de Rava para a Braita. De acordo com a Braita, Issar com certeza é proibido. Alguém que falou Issar é proibido, só que é uma proibição com duplo sentido, pode ser Neder ou pode ser Shvuah. Mas alguém que só mitpas bishvah, alguém que só pega carona numa shvah, isso daqui não vale, isso daqui não é considerado juramento. E essa explicação que eles deram para o Braita segue a opinião deles em outro lugar. Foi dito o seguinte: matpis bishvah, alguém que ele matpis bishvah, ou seja, ele tinha jurado que ele não vai comer pão, e ele falou: esse frango é para mim igual pão. Só que ele não usou a palavra jurar. Ele não jurou que ele não vai comer o frango. Ele só falou que o frango é igual ao pão. Abai amar que motzi shvamim pivdamei, verá amar lá que motzi shvamim pivdamei. Abai fala que é igual, é como se ele tivesse jurado. Ele fala que não é como se ele tivesse jurado. O juramento não é válido. Então, essa chita dos dois com relação a pegar carona na chuva foi o que causou com que eles explicassem diferente a Braita, certo? Então Abai explicou de um jeito e Rava explicou de outro, baseado na chita deles. Meitve, pergunta agora o seguinte: Eizer Issar Amur Batorá. O que é o Issar que está escrito na Torá? A palavra Issar que tem na Torá, Issar al Nafshah. O que significa? Aomer areia lai shelo halbasar, veshelo yain. É como se alguém viesse e falasse: olha, eu juro não vou comer carne e que eu não vou comer vinho. Só que ele não usou a palavra juro, ele falou a palavra Issar. Certo? Issar ze alai shelo halbasar. Sim, ele usou a palavra Issar, de que ele não vai comer carne ou não vai comer vinho, e ele conectou essa proibição de comer carne com vinho com dias em que não se pode comer carne com vinho. Olha, eu não vou comer carne, não vou tomar vinho, como que Yom Shemet Boaviv, como o dia que meu pai faleceu. Eu tenho um costume no dia que os pais falecem de fazer jejum. Tem gente que jejua, se ele consegue, com facilidade. Tem gente que jejua no Yorta, no dia do falecimento dos pais. Então ele fala, eu não vou comer carne, não vou comer vinho, como o dia que meu pai faleceu. Ele está tentando conectar a proibição de comer carne com o dia do falecimento do pai. Que é um Shemet Boploine, ou como o dia que faleceu outra pessoa. Que é um Shenerag Bogdalia Ben Achikam, ou com o dia que Gdalia Ben Achikam faleceu, que é um dia de jejum, certo? Tzom Gedalia. Que Yom Sherai Yerushalayim Bechurbanah, como o dia que ele viu Yerushalayim destruída, que também tem o costume de jejuar, Assur. Em todos esses casos, a promessa dele funciona, o Issar dele funciona e o juramento está válido. Ele não vai poder comer carne, não vai poder comer vinho. Então você fala, olha, eu não vou comer carne como no dia de Tzom Gedalia, está valendo. Shmuel fala, Shmuel, veu Shananduru Bano Toyom. E Shmuel fala, olha, isso é só válido, essa promessa dele só é válida
quando ele realmente já tinha prometido não comer nesse dia. Então, o dia que o pai faleceu, se ele prometeu que ele fez um juramento, ele fez uma promessa de que ele nunca vai comer no dia do falecimento do pai, ele sempre vai fazer jejum. Então, quando ele conecta a carne que ele quer proibir agora com o jejum do dia do falecimento do pai, ele está conectando a carne de agora com um juramento antigo. E aí está válido. Assim explicou Shmuel. Certo? Então a carona funciona. Então fala o seguinte, certo? Aqui é um caso de carona. Ele está falando, olha, essa carne vai ser proibida para mim, igual no dia que meu pai faleceu, que é um dia que eu jurei não comer. Então ele está conectando a carne com um dia que existe juramento. Então ele jurou de não comer no Yortza do pai, e ele está falando, essa carne é para mim como o dia do falecimento do meu pai. Então é carona. Bishlema le'abai de matris beneder, neder matris veshvoah, shvoah. Olha, para Abaye, essa braita faz sentido. Se ele pegou carona para um neder, é um neder. Se ele fez carona para um shvoah, é um shvoah. Então, para Abaye faz sentido essa braita. Ela lerava, virando a mud, sim, ela kafa mudwet. Ela lerava caixa, mas para Rava tá caché. Rava falou que não dá para pegar carona, que carona não funciona. A Malecharava falará o seguinte, tá? Isso aí, falarava, não, a gente tem que mudar um pouco a linguagem do Braita, que não está falando sobre Issar. Issar, realmente, Rava falou que não funciona. Se a pessoa quiser proibir uma coisa para ele, baseado na palavra Issar, tentando criar uma ligação, uma conexão, um link com outra proibição e proibir de carona, isso não funciona. Mas a Braita disse outra coisa, na verdade. A Braita tem que ser dita da seguinte forma. Eis o Issar Neder Amur Batorá, ou Issar Neder. A Braita não está falando de shvuah, de juramento. A Braita está falando especificamente de Neder. Qual é o Neder da Torá? Almer Ari Allah Shelo Chabasar Shelo Esteyain, que Yom Shemet Bo Aviv, que Yom Shenerago Ploni. Certo? Está tratando de alguém que faz um Neder. Alguém que faz um Neder, que ele noder, que ele não vai comer carne, não vai tomar vinho, igual no dia que o pai faleceu, igual no dia que fulano morreu, que ele era jurado desde esse dia de não comer, que ele tinha um juramento de que ele não ia comer nesse dia. Aqui, pro Neder funciona, pro Neder sim tem carona. Ou seja, falou que com relação a Shavuot, com relação a juramento, não tem carona. Juramento não pega. Essa braita que parece que sim tem carona, não está falando de juramento, está falando de Neder. Promessa sim funciona. Maitama, porque em promessa funciona carona. Está pensando no Pasuk. Ishkidor Neder Lashem, Achidor Bedavaranadur. Da linguagem do Pasuk, Ishkidor Neder tem uma linguagem dupla, certo? Que Dor Neder, alguém que prometeu uma promessa. Aprende Rava daqui, Achidor Bedavaranadur, que uma promessa ela pode ser feita baseado em algo que já foi prometido. Então, se ele prometeu fazer uma coisa que ele já tinha prometido não fazer, ele prometeu não comer carne, igual no dia que ele tinha prometido fazer jejum e não comer, aí é válido. Então, Rava concorda que com relação a Neder, com relação à promessa, dá para pegar carona, mas com relação a Shvuah, não. E a braita que parece que dá para pegar carona é uma braita de Neder e não a braita de Shvuah. Agora, lida com um pedacinho da Braita, vamos só terminar aqui, que é um Shemet do Aviv Shita. Olha, se o cara prometeu que ele não vai comer carne, igual no dia que ele prometeu fazer jejum, pelo falecimento do pai, é óbvio que vale. Corridush, o que a Braita tem que falar isso? Eu sei que vale. É só um diagma que é um Shenerag Bogdalha Benachikam Mitzrechlei. Realmente, o dia do falecimento do pai não precisa. Isso daqui é óbvio, isso daqui eu já saberia. O Hidush é que mesmo que ele prometeu não comer carne, igual no dia que Gedalia faleceu, que é Tzom Gedalia, isso daqui também funciona de carona. Porque eu pensei que não. Saca da Tachamina poderia pensar o seguinte, que vai de Hilona dar nami Assur. A priori, a pessoa que não come no Tzom Gedalia, isso que a gente não come no Tzom Gedalia, não é porque tem uma promessa, é porque tem uma mitzvah de Rabanan de jejuar em Tzom Gedalia. Não tem a ver com promessa, tem a ver com um decreto de Hazal, certo? Uma takaná de Hazal. Então, a priori, mesmo que o cara não tivesse jurado de não comer em Tzom Gedalia, essa pessoa que tá fazendo juramento aqui, ele fala o seguinte, está tratando de uma pessoa que está tratando de uma pessoa que prometeu, que fez um neder de não comer em Tzom Gedalia. Agora, Tzom Gedalia você já não pode comer de qualquer jeito. A promessa dele de não comer em Tzom Gedalia não acrescenta nada.
Então, poderia pensar, já que a promessa dele, a priori, é inútil, porque mesmo sem a promessa ele não poderia comer, que nadar na milove aleia isur, velav mitpus beneder, kamash polan. Mesmo quando ele prometeu não comer em Tzom Gedalia, não é considerado uma promessa. E não dá para pegar carona nessa promessa. Se ele fala, olha, eu prometo não comer carne igual eu prometi não comer em Tzom Gedalia, talvez não serve para nada, porque essa promessa de não comer em Tzom Gedalia não faz diferença nenhuma. Porque ele já prometeu, desculpa, ele não precisa prometer não comer Tzom Gedalia, ele não pode comer porque é jejum, é uma tacanada de Rabanan. Então talvez essa promessa não é uma promessa que consegue dar carona, Kamash Melan que sim, certo? Só a última frase para terminar. Vef Rabi Yochanan Savar Leaderava, Rabi Yochanan também concorda com o que Rava falou, de que Ravina Rabi Yochanan Mifta Lo Halach, Isar Lo Halach, Shvua. Assim fala Rabi Yochanan claramente, que alguém que usou a palavra Mifta ou usou a palavra Issar, os dois são sinônimos de Shvuah. De acordo com a Braita se perguntou se Issar é sinônimo ou não de Shvuah. Certo? Se Issar consegue pegar carona com Shvuah ou não. Mas de acordo com o Rav, não. De acordo com o Rav, Issar é sinônimo de Shvuah. E assim também foi o Rabi Yochanan. A pergunta da Braita é se carona funciona. A pergunta da Braita lá atrás, de acordo com o Rava, tá voltando aqui rapidinho, para a gente terminar. Isso que a Braita se perguntou, de acordo com o Rava, cadê? De acordo com o Rava, a Braita só vem dizer que a palavra Issar, ela pode significar Shvuah, ela pode significar Neder, ela tem duas possibilidades, mas com certeza ela serve de Shvuah também. De acordo com a Braita se perguntou se Issar serve de Shvuah ou não. De acordo com o Rava, que serve? A ponto da Braita é dizer que serve tanto Shvuah quanto Neder. Então, Rabi Yochanan falou que Issar é Shvuah, ele segue a opinião de Rava também. Shkoyach.